Olá, meu nome é Daniela Moraes e vou apresentar o meu trabalho intitulado Perfis cromatográficos e atividade antioxidante de extratos de Miconia albicans. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Plantas Medicinais sob orientação da professora Dênia. A Miconia albicans é da família Melassomataceae do gênero Miconia e é um arbusto de 2,5 metros de altura, características do cerrado de savana, mas pode ser encontrado em diversas regiões do Brasil. Os nomes populares são canela de velho, Maria branca, lacre branco, folha branca e quaresma falsa. Seu uso popular é através da infusão de folhas e caules e usada para tratar dores articulares, dores reumáticas e tendinite. Algumas das atividades farmacológicas já descritas foi anti-inflamatória, antinociceptiva, antioxidante, antimicrobiana e antidiabética. A Miconia albicans é uma espécie rica em compostos fenólicos, e esses compostos apresentam potencial antioxidante, por inibir a peroxidação lipídica e a lipoxigenase e apresentar capacidade redutora. Os produtos formados eles são estáveis devido à ressonância com o anel aromático presente em suas estruturas. O trabalho se justifica pela necessidade de obtenção de novos antioxidantes, além de que estudos envolvendo espécies vegetais levam ao desenvolvimento de novas terapias. Além disso, a Miconia albicans apresenta uma ampla distribuição pelo Brasil, além de já ter sido relatadas diversas propriedades biológicas benéficas e seus constituintes químicos justificam seu potencial antioxidante. O objetivo do trabalho foi obter os perfis cromatográficos, avaliar o teor de compostos fenólicos, tendo em vista o potencial antioxidante desses compostos e avaliar a atividade antioxidante pelos métodos de captura dos radicais DPPH e ABTS. Para o preparo dos extratos, as partes aéreas de Miconia albicans foram coletadas. Então, foram mantidas em estufa para secagem. Foram pulverizadas em moinho de facas e passaram por um processo de percolação, utilizando etanol ou água como solvente. Os solventes então foram eliminados em evaporador rotatório com pressão reduzida e foram mantidos em estufa até se obter pesos constantes. Sendo assim, os extratos etanólico e aquoso foram rotulados e armazenados em geladeira. A partir de 2.000 gramas das partes aéreas secas, se obteve 167 gramas do extrato etanólico, e a partir de 100 gramas das partes aéreas secas, se obteve 13 gramas do extrato aquoso. Os perfis cromatográficos foram obtidos através de cromatografia a líquido de alta eficiência acoplada a detector de arranjo de iodos. Para isso foram preparadas as soluções dos extratos a 1%, estabeleceu-se as condições necessárias e a faixa de comprimento de onda foi entre 250 a 280 nanômetros. Esse foi o perfil cromatográfico do extrato etanólico. E quando comparou os espectros UV encontrados na literatura para o pico 1, observou semelhanças com o espectro UV do ácido elágico, o que pode sugerir a presença desse metabólito. Esse foi o perfil cromatográfico do extrato aquoso. Ele foi menos complexo que o do extrato etanólico, apresentando dois picos principais, mas não foi possível identificar os possíveis componentes químicos pela comparação dos espectros UV. Realizando a sobreposição dos perfis cromatográficos, observou a sobreposição de dois picos, sendo que no primeiro, o pico do extrato aquoso foi mais intenso que o do extrato etanólico. Já para o segundo pico, o pico do extrato etanólico foi mais intenso que do extrato aquoso. Para avaliação do conteúdo fenólico, foram preparadas soluções dos extratos na concentração de 100 microgramas por ml e também preparou soluções em concentrações diferentes do ácido gálico, sendo que essas concentrações serão usadas para construir a curva padrão. Nos tubos de ensaio também adicionou o reagente de Folin, aguardou 3 minutos e depois adicionou a solução de carbonato de sódio a 10%. Esses tubos foram incubados e depois lidas as absorvâncias em espectrofotômetro. O extrato etanólico foi o que obteve maior teor de conteúdo fenólico, de 42 mg de ácido gálico por grama de extrato. Na imagem está representada a redução do radical DPPH, sendo que o radical apresenta coloração violeta e quando reduzido passa a apresentar coloração amarelada. O radical ele interage melhor com compostos mais polares.
Para o método DPPH, foram preparadas soluções em concentrações diferentes dos extratos quercetina e trolox. Então, em tubos de ensaio, adicionou essas soluções e a solução do radical DPPH. Para o branco, adicionou metanol e o radical DPPH. E para o controle, adicionou as soluções do extrato quercetina, trolox e metanol. Os resultados foram expressos em porcentagem de descoloração, utilizando a fórmula apresentada. O extrato etanólico apresentou 97%, o extrato aquoso 70%, a quercetina 86% na concentração de 20 microgramas por ml e o trolox 76% na concentração de 20 microgramas por ml. Os resultados também foram expressos em C50, que é a concentração necessária para reduzir 50% do radical, e o extrato etanólico foi o que obteve maior desempenho. Na imagem está ilustrada a redução do radical ABTS, sendo que o radical apresenta coloração azul e quando ele é reduzido, ele perde essa coloração. Ele é sensível tanto para substâncias lipossolúveis como para hidrossolúveis. Para o método do ABTS, foram preparadas soluções em concentrações diferentes dos extratos de trolox, então em tubos de ensaio adicionou essas soluções e o radical ABTS. Esses tubos foram incubados e lidas suas absorbâncias e depois foi construída a curva padrão do trolox e extrato. A partir da equação da reta foi determinada a atividade antioxidante equivalente ao trolox. No método do ABTS, o extrato etanólico foi o que apresentou a maior atividade antioxidante. O extrato etanólico apresentou quantidades razoáveis de conteúdo fenólico, o que pode justificar sua atividade antioxidante significativa. Já o extrato aquoso, por ter apresentado baixa concentração de conteúdo fenólico, apresentou baixo efeito antioxidante. Essas foram as minhas referências e meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto e às agências de fomento.